Você está acostumado a ver a informação que taxa Selic subiu, taxa Selic caiu, taxa Selic manteve, mas não sabe exatamente o que que é, não entende muito bem como funciona. Nesse vídeo eu vou explicar para você o que que é, qual que é a importância da taxa e como que nós fazemos para acompanhar ela. Então é importante antes a gente entender que a taxa Selic é o que vai mandar em todo o mercado. Ela é a regra geral, ela é a taxa mãe de todas as taxas. Ela é soberana dentro do mercado, dentro dos investimentos aqui no Brasil. Se você investe, você precisa entender o que é Selic. Então, uma definição bastante simples, ela é a taxa de juros do Brasil. É o governo que define essa taxa de juros. A gente tem uma independência do Banco Central que toma a decisão, mas ela é atrelada conforme o que acontece dentro do governo, dentro da economia, as projeções de futuro, o que vem acontecendo ou não. Então essa taxa, ela vai controlar o custo do dinheiro na economia. Por que ela é importante e para que ela é usada? Por exemplo, nós estamos num momento do país que a inflação está muito alta. Quando você precisa frear a inflação, você aumenta a taxa Selic para diminuir o consumo. As pessoas consumindo menos, elas estão gastando menos, o preço tende a baixar. Para isso que ela serve. Ou ela serve também para estimular a economia. Foi o que aconteceu ali mais ou menos em 2020, 2021, pós-crise que a gente teve. Ela reduziu bastante para que as pessoas começassem a comprar mais, começassem a fazer mais investimentos, mais aportes, mais financiamento, e com isso você estimula a economia. Então ela serve para equilibrar a economia, tanto para cima quanto para baixo. E ela é uma taxa de referência para todos os juros, tudo que tem dentro do Brasil relacionado a investimentos, eles são baseados ou são atrelados na taxa Selic, nem que seja somente como uma referência, mas as pessoas sempre utilizam a taxa Selic. Como que é feita essa decisão? Tem um órgão que toma essa decisão, o Copom, a cada 45 dias, há uma reunião. Nessa reunião tem uma análise da economia e aí, de acordo com essa análise, eles decidem por manter, subir a taxa ou descer a taxa. Geralmente é 0,25 ou 0,5 pontos, né, percentuais, e atualmente a taxa está em 15%. A gente já vem em algumas reuniões mantendo esses 15%. É importante salientar aqui que o Copom, a única coisa que ele faz é tomar uma decisão de acordo com informações que ele tem. Se há um grande problema dentro do governo, principalmente fiscal, as projeções futuras são ruins, há uma inflação crescente sem controle, o Banco Central, o Copom, ele tem que manter uma taxa de juros alta, que é o que a gente tem no momento. A partir do momento que começar a ter indicativos que a inflação está mantida ou está descendo, isso com uma projeção a longo prazo, que a maioria das pessoas fazem, como não é comum a gente ver o longo prazo, ver lá para frente, ela olha, a inflação ficou controlada esse mês, então tem que reduzir a taxa de juros. Mas você precisa fazer, digamos assim, uma curva muito bem fundamentada, senão você começa a descer os juros, dá problema e você precisa aumentar mais do que você estava antes. Então, essas decisões elas têm muito embasamento técnico e elas têm que ser muito bem pensadas porque elas movem a economia do país, querendo ou não. Então, não é uma decisão simples de ser tomada, por isso que a gente vem já há um bom tempo mantendo essa taxa, porque os indicadores ainda não são confiáveis para ter uma redução. Dentro do mercado financeiro, existe uma relação com o CDI. O CDI é como se fosse a taxa de juros bancária. Ela replica quase que por igualdade a Selic. Então, se a Selic está 15%, o CDI vai ficar muito próximo, às vezes 0,1, 0 ponto alguma coisa menos, mas a gente pode considerar que é a mesma coisa. Então, os CDBs, ou LCIs, LCAs e vários investimentos, eles vão pagar uma porcentagem do CDI que é atrelado à Selic. Então, quando você vê pagamento do CDB 100% do CDI, quer dizer que ele vai replicar a taxa Selic em 100%. Se tiver 120%, ele está pagando a taxa Selic com 20% a mais. Esse é o ganho que tem, lembrando que sempre quanto maior o ganho, maior o risco. Um exemplo prático, se a gente tiver uma Selic 12% ao ano, o CDI ele vai ficar muito próximo disso. Então um CDB pagando 100% do CDI, ele vai render 12%, que dá mais ou menos 1% ao mês.
A diferença, se a Selic ela cair para 9%, esse CDB ele vai pagar 9%. Então, o CDB ele sempre vai seguir a taxa Selic. Quando você compra um título do Tesouro, por exemplo, indexado à taxa Selic, você vai pegando a média de todos os meses. Se a taxa cair para 8%, você passa a receber 8% e assim consecutivamente. Os erros comuns é achar que a Selic alta significa ganhar muito sempre, porque a taxa ela vai fazendo uma média ao longo do tempo. Hoje nós estamos com uma taxa 15%. Se você comprar um tesouro direto e a Selic cair, você está recebendo os 15%. Por isso que a gente tem o tesouro pré-fixado, por exemplo. Ele paga, atualmente está pagando acho que 13,5%, mesmo que a Selic venha a cair, você continua recebendo esses 13,5%. Então é importante você entender quais ativos são atrelados à Selic para você tomar a sua decisão dentro dos investimentos e para você conseguir montar a sua carteira de investimentos. Então, para a gente fechar, a Selic ela é o coração da renda fixa. É ela que vai dizer o quanto de rendimento que você vai ter, seja dentro dos bancos, seja dentro do Tesouro, como você vai estar atrelado, se diretamente a Selic, se vai ser baseado. Os investimentos, os financiamentos todos, eles são atrelados à taxa Selic, eles pagam uma porcentagem a mais, uma porcentagem a menos. Digamos que a Selic é o norte que a gente tem, para onde a gente olha, e aí a gente tem um rendimento acima disso ou abaixo disso. As expectativas, elas sempre são atreladas à Selic. E você entender a taxa Selic, você acaba entendendo praticamente metade aí ou mais do mercado financeiro, porque muito que a gente faz, principalmente na renda fixa, elas sempre são atreladas à taxa Selic. Então, esse funcionamento, principalmente a tomada de decisão, é importante que você tenha pelo menos o entendimento de como funciona, até porque você sabe se a taxa Selic vai reduzir em breve ou não vai reduzir, se ela pode vir a reduzir, e aí você monta a sua estratégia de investimentos tanto na renda fixa ou um empréstimo que você vai fazer, um CDB ou mesmo um financiamento, você sabe que a taxa Selic alterando, você vai ter uma alteração ali no tanto que você paga ou no tanto que você recebe. Se você quer aprender a investir, não deixe de conhecer a Start Grana clicando no primeiro link que tem na descrição. A gente ajuda você a montar sua carteira de investimentos com aulas, lives, a comunidade Grunner e muito mais. É isso, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Compartilhe com quem você ama. Não deixe de se inscrever no canal, estamos chegando nos 1000 inscritos. Até o próximo vídeo. Tchau!